Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Dessa história católica, apostólico romano e daqueles bem praticantes. Toda a minha família não é daqueles que se diz só por ser, mas minha mãe me ensinou, me criou dentro da igreja católica e por volta dos 14 anos aí, nessa idade de ser adolescente, foi quando eu comecei a ter minhas primeiras experiências com Deus. Deus me apresenta, me aproxima um grande amigo que toda a minha vida considerei como o melhor amigo, que a família toda dele era evangélica e eu tinha raiva dos crentes. Aquele estilo que não suporta o evangélico. E Deus, de uma maneira estratégica, me aproximou um amigo. E aí eu comecei a conhecer o evangelho e comecei a ter experiências. Ele tinha um irmão, então às vezes eu gostava, a gente vivia muito junto, dormia lá na casa dele, muitas vezes para jogar bola, jogar videogame. E eu via eles orando de madrugada e muitas vezes eu tive experiência de sentir Deus, foi as primeiras vezes que eu senti. Mas a experiência mais marcante foi quando, na virada do ano de 2012 para 2013, na adolescência, 14 anos, mais ou menos, e a gente decidiu, na véspera do ano novo, tá todo mundo querendo comemorar, fazer aquela festa, e esse meu amigo, o pai dele é um empresário, tem vários carros, aí ele pegou um L200, e eu sempre fui do tipo de ser louco, eu tinha um parafuso a menos, sempre o pessoal que me conhece sabe muito bem o que é que eu tô falando. E quando eu era não era cristão ainda, aí é que era loucão mesmo, então... Nas vésperas, assim, de ano novo, a gente saiu pelas ruas, ele dirigindo o carro e feito doido, e eu em cima do carro, e esculhambando o povo, e xingando, e saindo na rua fazendo aquela algazarra. E até chegar em uma esquina, que o nosso carro precisava pegar a esquerda, e tinha um carro parado na esquina, e eu fui e falei assim para o meu amigo que estava dirigindo, eu falei para ele, vai, acelera esse carro, tira esse carro. Falei com o meu amigo. E o cara do outro carro pensou que eu tinha falado com ele. Sim. Então, quando o meu amigo dobra à esquerda, que encosta do lado desse carro, esse cara abaixa o vidro e saca uma arma pra minha cabeça. Eita! Aí ele saca a arma e perguntou, quer morrer agora, galego? Você falou o que comigo? Eu comecei a me tremer, aí olha só como Deus cuida de tudo. O meu amigo que estava dirigindo conhecia esse rapaz porque ele já namorou com a prima dele. É uma história bem... E aí, ele estava dirigindo, ela baixou o vidro e disse, calma, é meu amigo, não faça nada não. Esse cara é do exército, por isso ele tinha o porte de arma. E aí foi o primeiro... Só que detalhe, esse mesmo cara que apontou a arma para mim, semanas atrás, nessa mesma rua que a gente estava, nessa mesma rua, eu tinha chegado com um amigo meu, andando de moto, passando, isso já foi antes. E a gente encostou e viu uma amiga nossa passando na rua, uma rua esquisita. E estava eu e meu amigo de moto. Dessa vez eu estava de moto, estava atrás. A gente viu que era nossa amiga, ele decidiu parar e eu brincando disse, para, um assalto. Ela teve um susto, mas viu que era a gente. Aí começou a rir, brincando. De repente o cara sai do carro com uma arma. Bora, deita no chão. E eu, calma, é brincadeira, né? Tô fazendo assalto, não. E ele se tremendo assim, quase que ele atirava em mim. Por coincidência, esse mesmo cara que apontou a arma pra mim foi o mesmo cara que apontou a arma depois. E na segunda vez que foi no carro, véspera de ano novo, a gente foi pra casa desse meu amigo. Eu me tremendo, começa a passar um filme na cabeça de tudo que você já passou. E a gente vai lá pra casa dele porque ia ter ano novo e a família dele é crente, como eu falei, ia ter uma oração. Nessa oração, Deus usa um pastor que estava lá. Então, a gente sai desse local que teve esse evento, que o cara apontou a arma para mim e foi direto para a casa dele. Chegando lá, a oração já estava rolando. Então, não tinha como ninguém saber de nada. Já estava o círculo. Não tinha como ninguém saber de nada. Esse pastor é tomado por Deus e fala assim comigo. Hoje o inimigo quis te matar. Apontou uma arma para a tua cabeça. Mas eu te dei livramento. E estou escolhendo esse dia de hoje para mudar a tua história. E eu estou te escolhendo para ser um pregador da minha palavra. Isso foi da virada do ano de 2012 para o ano de 2013. É interessante saber porque, assim, no meio,
a gente que é da igreja, a gente vê que há muita falsas profecias de você já conhecer a vida pessoal. As profetadas. As profetadas, correto. Existe muito isso. Mas para provar, e eu era muito incrédulo, porque eu odiava os crentes. Então eu era muito incrédulo, mas isso foi... Eu saí lá do evento que eu ia ser morto e cheguei na casa, então já cheguei na oração. Então não tinha como ninguém falar para ele o que é que aconteceu. Então foi nesse momento aí que cai uma ficha, que cai aquela ficha. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu quero para a minha vida? E foi quando o chamado de Deus começou a arder no meu coração. Continuou a oração. Nessa hora, eu senti a presença de Deus com uma confirmação da vontade dele. E foi deste momento para frente que eu decidi aceitar Jesus. Essa foi a parte, da minha conversão. E desde do ano ali de 2012 para 2013 até hoje eu sirvo a Cristo. Graças a Deus, porque ele me chamou. Quer dizer que tu ia morrendo, né? Por 2 vezes. Por 2 vezes, a mesma pessoa. Mesma que pessoa. A gente tem algo em comum, não nessa questão de ir e morrer, né? A gente vai ter para frente, ou não, né? Porque Jesus pode voltar, exatamente. Mas eu também me converti em véspera de ano novo. Não, eu me converti em ano novo, dia de ano. O meu foi de Deus. Também a gente tem essa...